Ô doutor, tô com uma dor de garganta terrível, sabe? Tudo que eu tô comendo tá raspando aqui e tal. Não tô fazendo febre, não. Será que não dá pra passar uma amoxicilinazinha, não? Uns comprimidos só? Que mal vai fazer? E foi assim que se formou o Streptococcus thanos, a superbactéria que dizimou metade da população humana. E aí, exagero? Ou será que essa nossa maneira besta de usar antibiótico um dia vai levar uma superbactéria que nada consegue matar? Tá com dúvida? Não sabe muito bem quando e como usar os antibióticos? Pois é, vem com o tio que ele explica. Antibióticos. Nenhuma droga na história da humanidade mudou tão radicalmente a nossa relação com as doenças ou salvou tantas vidas. Não é exagero dizer que em menos de 100 anos de existência, os antibióticos já salvaram milhões de vidas. É só você imaginar que antes da criação deles, qualquer corte, qualquer infecção de garganta podia ser fatal. Quer dizer, eles ainda podem ser, mas eles eram muito mais fatais. O que acontece é, eles foram uma classe de drogas, como sempre descoberta ao acaso, que mudou completamente a maneira que nós médicos podemos tratar ou intervir nos nossos pacientes. Tá, mas o que são os antibióticos? Resumindo ao máximo, eles são uma classe de medicação que consegue matar ou pelo menos atordoar um dos tipos de invasores dos nossos corpos, as bactérias. O nosso organismo tem 4 tipos clássicos de invasores microscópicos, criaturinhas que a gente não consegue enxergar, mas que podem invadir nosso corpo e causar doença na gente. Primeiro vem os protozoários, uma classezinha que andou dando um certo bafafá um tempo atrás aí, mas que são basicamente animais mesmo, pequenos, completos e que podem invadir o nosso corpo e as nossas células. Existem também os fungos, que não são nem planta e nem animal, são uma classe à parte e que tanto tem a forma de vida livre, né, o champignonzinho que você come ou o mofo que está na sua parede, mas também tem alguns que são parasitas e que podem entrar na gente, como por exemplo a mucormicose, que causa um monte de polêmica também, tem um texto meu aqui no canal. Óbvio, tem também os vírus, aquilo que está causando uma polvorosa nessa pandemia e que trouxe muita coisa que as pessoas não sabiam, como por exemplo, que é muito difícil, mas muito difícil mesmo, de se matar um vírus e que a maioria das doenças virais são o que a gente chama de autolimitadas, ou seja, elas saram sozinhas. E por último, temos as mal faladas bactérias. Bactérias são bichinhos, vamos dizer assim também, sabe, bem simples, que têm a capacidade de se multiplicar muito rapidamente e que geralmente elas são parasitas. Elas não conseguem, tipo assim, viver por si só. Elas precisam estar dentro do corpo de outra criatura para sobreviver. No nosso caso, nosso corpo é todo colonizado de bactéria. Tem bactéria em vários lugares e que dependendo do lugar onde ela estiver ou do tipo da bactéria, ela não dá problema, como por exemplo a nossa flora intestinal. Mas várias situações podem quebrar esse frágil equilíbrio e fazer que as bactérias consigam se multiplicar mais do que o normal ou adentrar num ambiente que não tenha tantas defesas contra elas. Que é um exemplo, é uma bactériazinha muito bonitinha do seu intestino chamada Escherichia coli. Ali ela tá junto com as outras amiguinhas dela, faz parte da sua flora, cada um no seu quadrado. Só que se ela sair dali e for parar na sua urina, um lugar que não deveria ter bactéria nenhuma, ela encontra o ambiente ideal para se multiplicar, pimba, você tem uma infecção de urina. Outro exemplo, você é um quadro, você tem um paciente muito alérgico, você entra num lugar com ar-condicionado e você sofre uma sinusite alérgica, né? Os seus seios da face começam a encher de secreção. Essa secreção é a piscina dos sonhos para qualquer bactéria que já estava ali, elas encontram ali um meio de cultura ideal para começar a se multiplicar, e aquele quadro que era só uma sinusite alérgica com secreção bem clarinha, começa a piorar. O seu catarro começa a ficar esverdeado, né? Amarelado, às vezes até com sangue, você começa a ter febre, pimba. O que aconteceu foi que as bactérias que já estavam ali criaram uma sinusite bacteriana. Então percebam que as bactérias são parasitas oportunistas. Na maioria das vezes elas já estão no teu corpo, né? Num certo equilíbrio ali entre o quanto que elas se multiplicam e o quanto que as suas defesas destroem elas, no cantinho delas bonitinho. Quando os ventos mudam e tornam mais favoráveis para a multiplicação dela, ou elas conseguem entrar no lugar que não tem tanta resistência, elas conseguem se multiplicar de forma desenfreada e causar uma infecção. Mas por esse mesmo motivo, na maioria das vezes, infecções bacterianas não são transmissíveis ou contagiosas.
contagiosas. Você deve ter tido talvez um parente ou um amigo que teve uma pneumonia e você não tinha que usar máscara para visitar ele, porque a bactéria que está no pulmão dele você também tem no seu. Ele que tem algum problema que fez ele causar uma pneumonia e não especificamente aquela bactéria. O mesmo vale para uma amidalite, né? Criança que tem amidalite não vai ter que ser tirada da classe dela ou ser isolada e colocar máscara, senão ela passa amidalite para os outros. O que não é verdade, por exemplo, com doenças virais, que daí o problema é o parasita, como o sarampo, a catapora. Esses sim, muito contagiosos. Como toda regra, isso tem suas exceções. Tem bactérias que o problema é ela. Quer um exemplo? A tuberculose. Essa sim é extremamente contagiosa e quando você tem um paciente que está bacilífero, está soltando bactérias da tuberculose, ele tem que usar máscara e as pessoas que vão visitar ele também. Como eu disse lá no comecinho do vídeo, até pouco tempo atrás, infecção bacteriana é que nem infecção viral hoje em dia. Você não tinha um remédio que matasse elas. Então você protegia o organismo da pessoa até que as próprias defesas delas matassem essas bactérias que estão causando a doença. Com o advento dos antibióticos, isso mudou radicalmente. Você conseguiu um remédio que realmente vai lá e destrói as bactérias, ou como eu falei também, consegue atordoar elas para os seus glóbulos brancos ir lá e terminar o serviço. De uma forma ou de outra, é uma classe de remédios que consegue parar a infecção, parar a proliferação e multiplicação das bactérias. E mesmo aquelas pessoas que têm uma imunidade mais baixa, ou mesmo aquelas bactérias que são mais brabas, conseguem ser vencidas com essa duplinha, né? Antibióticos e imunidade. Mas vamos frisar que é a duplinha. Antibiótico sozinho não faz verão. Uma pessoa que tenha uma imunidade muito baixa, você pode dar o melhor antibiótico do mundo, não vai resolver. Mas por que eu dei essa volta toda? É porque é o seguinte, gente, a maioria das pessoas confundem infecções virais com bacterianas, e é aí que mora o perigo. Vamos dar um exemplo. O cara tá andando na rua, entra em contato com um vírus que causa uma faringite viral e daí um dia, 2 dias depois ele começa a ter a garganta inflamada, dolorida, um pouquinho de febre e vai parar num médico, quer dizer, num bom médico. Esse médico vai lá, coloca o palitinho, vê que tá um pouco vermelho, inflamado e fala, uma faringite viral. Ele sabe que vírus, né, esse tipo de vírus que é autolimitado, não tem muito o que fazer, não tem um remédio para matar ele, então ele vai passar para esse paciente um sintomático, um anti-inflamatório, um analgésico que fala, fica tranquilo que daqui 2 dias isso sara. Só que, infelizmente, essa faringite não sara. A coisa escalona para um quadro bacteriano. A inflamação na garganta facilita que as bactérias que estão ali se multipliquem e daí, 2 dias depois, o quadro piora. A febre começa a ficar mais comum, o cara fica mais toxemiado, mais amuado, dolorido e, de repente, ele volta no médico. Daí o médico vai lá, coloca o palitinho e vê que está cheio de placas de pus. Ele fala, aquela infecção viral agora complicou com uma infecção bacteriana em cima. Tá na hora de entrar com um antibiótico e passa uns comprimidinhos de amoxicilina, uma bela de uma benzetacil. Dolorida. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Qual o problema? Esse doente vai começar a pensar assim, quando a dor tá leve, ele dá anti-inflamatório. Quando a dor tá pesada, ele dá antibiótico. Da próxima vez que ele tiver uma dor de garganta, ele vai falar, vamos cortar o intermediário? Para que tomar anti-inflamatório? Vamos para o antibiótico direto. Daí resolvemos esse problema agora. Só que esse raciocínio tem uma complicação nefasta. É a chamada seleção natural. Nesse caso, uma seleção artificial. Toda vez que você toma um antibiótico, vai morrer a grande maioria das bactérias, vai sobrar aquelas bactérias que nasceram, por uma questão do acaso, já naturalmente resistentes a ele. No geral, quando você está tendo uma infecção, vai sobrar ali algumas bactérias que os seus glóbulos brancos vão dar conta do recado. Mas vamos supor que você não tivesse com infecção nenhuma. Lembre-se, você já tem as bactérias do seu corpo, elas já estavam lá. E você simplesmente resolve tomar um antibiótico porque quis. O que vai acontecer é que você vai matar a maioria das bactérias bestas que tem no teu corpo e você vai deixar só os cãos chupando manga, Rambo, faca no dente, vivendo na sua garganta. Esperando a próxima chance, a próxima vez que a sua imunidade cair um tantinho para te dar aquela infecção de garganta. Só que dessa vez, se você tentar tomar amoxicilina, ela não vai resolver. Percebeu? Se você tomar amoxicilina na hora que você realmente está com uma infecção bacteriana, você vai ter uma proliferação absurda de bactérias, mas bactérias que já eram normais da sua garganta. Seus glóbulos brancos vão estar todos ali, as suas defesas vão estar todas ativadas, o antibiótico vai fazer a parte dele, a sua defesa vai fazer a parte dela, pimba, você resolveu o problema. Agora, se você resolve tomar um antibiótico num momento nada a ver, o que você vai fazer simplesmente é selecionar as bactérias que vivem no teu corpo
e deixar vivendo dentro de você somente aquelas que já são todas resistentes aos antibióticos que você já tomou. E daí, quando você tiver uma infecção de verdade, elas vão se multiplicar e quando você for tomar aquele antibiótico que você tomou à toa lá atrás, ele já não serve para mais nada. Isso, gente, está acontecendo o tempo todo. Toda vez que um médico prescreve um antibiótico por um motivo besta, por um quadro viral, isso acontece. Já chegou ao ponto de algumas classes de antibióticos se tornarem praticamente inúteis para serem utilizadas no dia a dia. E isso também acontece não só com as pessoas que não estão doentes, isso acontece com os doentes também. Às vezes, você pega e entra com antibiótico, só que a infecção está tão avançada ou o paciente está tão debilitado que você faz simplesmente é só selecionar as bactérias Rambo, faca no dente. Daí, o que vai acontecer é que você vai ter que dar um antibiótico mais forte. E daí pode ser que esse também não resolva. E daí você vai ter que dar um antibiótico mais forte. Pode chegar um momento onde você não tem mais antibiótico para dar. Quem tem um familiar que esteja na UTI nesse momento, ou já teve alguma pessoa dentro da UTI, conhece muito bem essa história. A pessoa entra com um quadro, seja qual for, pode ser que foi uma cirurgia, de repente ela pega uma infecção, e daí o médico vai lá e fala, estamos dando antibiótico na veia, daí depois há uma semana ele fala, o antibiótico não respondeu, estamos trocando por mais forte, e de repente ele fala, gente, não respondeu de novo, estamos trocando por mais forte ainda, só que esse é tóxico para o rim, tóxico para o fígado, até que chega um dia que ele fala, olha, já demos todos os antibióticos possíveis, não temos nenhum antibiótico inventado que trate a infecção do seu familiar. E esse cenário que eu estou contando para vocês está cada vez mais comum nos hospitais pelo mundo afora. E no momento de uma pandemia, onde estão dando antibiótico a rodo para vírus, de novo, antibiótico, que é para matar bactéria, para vírus. O que nós estamos fazendo é só selecionando as bactérias. Se você está com Covid nesse momento e você resolveu tomar uma azitromicina porque o médico te prescreveu porque um amigo falou que é bom, o que você está fazendo é você não está matando nenhum dos coronas no seu corpo, mas você está selecionando suas bactérias. Se a sua Covid ficar grave e você tiver que ir para o hospital, pronto, meu querido. Você não vai partir dos antibióticos aqui, você vai partir dos antibióticos daqui. Eu vou ter cada vez menos e menos ferramentas para tratar você, se você complicar de verdade. Isso é verdade, mesmo que esses antibióticos tivessem uma suposta ação ou efeito na Covid. Mesmo que eles pudessem diminuir o grau da doença em alguma coisa. Porque você tem a maioria esmagadora dos pacientes com Covid com doença leve. Só que você está pegando e catando aqueles que talvez vão ter grave, que mesmo que o antibiótico faça alguma coisa, não vai resolver nesse cara, e está fazendo com que, além de não resolver, complique. Por isso, mesmo que tivesse algum antibiótico que ajudasse na Covid, passar ele para todo mundo é uma péssima ideia. E é por isso que esse vídeo vem numa forma de um alerta. Durante muito tempo nós banalizamos a questão do antibiótico. Muito médico, para poder resolver o problema dele, daquele paciente que apareceu às 2 da manhã, passa antibiótico à toa. Muito paciente conseguia comprar antibiótico sem receita médica. Pouco tempo atrás aí mudou isso aí, graças a Deus. Vocês estão começando a entender porque muitos médicos, muitos infectologistas são tão reticentes, isso batem tanto nessa tecla, porque estão pensando em você. Estão pensando em você na hora que você chegar na UTI. Por isso, gente, vamos tomar cuidado. Antibiótico não é brincadeira. Antibiótico não é feito para tomar por qualquer motivo. Ele tem hora e tem o seu lugar. E quem tem que prescrever ele tem que saber isso. Quem tem que tomar também. Se você está encontrando médicos que não pensam muito antes de passar um antibiótico, você vai ter que pensar por eles. E é isso aí, pessoal. Próxima vez que você tiver com uma dorzinha de garganta e resolver tomar um comprimido de amoxicilina para ver se resolve logo, você pode estar transformando um probleminha num problemão. Remédio só com a prescrição do médico. E de preferência, de um bom médico. Tá certo? Ficou com dúvida? Assunto bem amplo, só dei uma pincelada, deixa sua questão aqui, marque seus amigos que tomam amoxicilina até quando estão com unha encravada e vamos lá, pessoal. Vamos pensar antes de agir. Abraço!